Boa noite, esse é o primeiro vídeo de cooperativas e cooperativismo. Meu nome é Ana Luísa, eu sou advogada e eu tenho especialização em agronegócio pela USP. Eu também tenho pós-graduação em Direito Público pelo IDP. Então, o que é cooperativa? Onde elas surgiram? No século XIX, na Inglaterra, por conta da Revolução Industrial, né? Então, a primeira cooperativa, ela era a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, que é perto de Manchester, parece que é perto de Manchester, né? E foi em 1844, era o que a gente chama hoje de cooperativa de consumo. Ela tinha como objetivo comprar bens básicos como farinha de trigo, aveia, açúcar e manteiga a um preço inferior e fornecer aos seus membros. No início eram 140 membros, em 12 anos já possuía 3.450 membros. Aqui no Brasil, a primeira cooperativa foi em 1847, foi uma cooperativa agrícola. Então, o que é uma cooperativa? Temos uma lei aqui no Brasil que é a 5.764. Vou falar 5764, fica mais simples. No seu artigo 4º, essa lei diz: as cooperativas são sociedades de pessoas, conforme natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, isso é muito importante, constituídas para prestar serviço aos associados, distinguindo-se então das demais sociedades. Não tem um objetivo de lucro, entendeu? E também não vai falir. É uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas. Ok? Então, ela é autônoma, a associação é voluntária, que são os próprios associados, ou seja, cooperados, que fazem a gestão. Não pode falir, presta serviços aos associados, não tem interesse de lucro e tem um número mínimo de cooperados. Ok? O símbolo é o seguinte, são dois pinheirinhos juntos, tá? E eu vou falar aqui agora, mexer um pouquinho a câmera para cá. Esse vídeo vai ter uns 15 minutos, porque senão fica muito longo, tá? E ninguém vai conseguir assistir uma coisa tão longa. Aqui o objetivo, né, é mostrar para as pessoas uma forma mais simples do que é a cooperativa, que é tão importante para a economia do mundo. Então, quem celebra? Quem pode celebrar o contrato da cooperativa? O artigo 3º da Lei 5.764 diz o seguinte: celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica. Bens ou serviços, ou ambos, tá vendo? De proveito comum sem objetivo de lucro. Simples, não? Aparentemente é bastante simples, né? Ela é formada por um ato cooperativo, né? O artigo 14 dessa mesma lei diz que a sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público. O artigo 15 fala de coisas que tem que ter o ato constitutivo, sob pena de nulidade, né? A denominação da entidade, a sede, o objeto de funcionamento, o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados, aprovação do estatuto, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos associados eleitos para os órgãos de administração, fiscalização e outros, né? E quais são os princípios do cooperativismo? Primeiro, a adesão livre e voluntária. Então, as cooperativas são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar a responsabilidade de sócios, né?
Segundo lugar, gestão democrática. Elas são controladas pelos próprios sócios. Terceiro princípio, participação econômica dos membros, né? Quarto, autonomia e independência. Né? Proibida a interferência do governo nas decisões. Tá. Quinta, educação, formação e informação. As cooperativas proporcionam educação e treinamento para os sócios, dirigentes eleitos, administradores e funcionários, de modo a contribuir efetivamente para seu desenvolvimento. Sexto princípio, intercooperação. As cooperativas, elas atendem seus sócios mais efetivamente, fortalecem o movimento cooperativo trabalhando juntas, através de estruturas locais, nacionais, regionais e até internacionais. Sétimo princípio, interesse pela comunidade. Desenvolvimento sustentável de suas comunidades através de políticas aprovadas por seus membros. Vamos falar aqui um pouquinho da adesão. A adesão é livre, com certeza. Mas pode haver algum limite? Né? Sim. Tá? O limite de acordo com a atividade, por exemplo. Por exemplo, uma associação de produtores de café. Aí chega um advogado lá querendo, como advogado, se associar. Não, porque existem os limites, né? Então, o artigo 29 dessa lei, ela trata da adesão, tá? O que ela diz? O que esse artigo diz? O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no Estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4º, item 1 desta lei. Parágrafo 1º. A admissão dos associados poderá ser restrita a critério do órgão normativo respectivo às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam vinculadas a determinada entidade. Foi aquilo que eu já tinha dito, não é mesmo? Parágrafo 2º. Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas. Parágrafo 3º. Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações poderão ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações. Artigo 4º. Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. É óbvio, né? Isso daria um conflito de interesses. Vamos falar um pouquinho do capital. O capital social das cooperativas, né? Como ele é constituído. Tem todo um capítulo na lei, que é o capítulo 6. O artigo 24 trata o seguinte: o capital social será subdividido em quotas partes, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo 1º. Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 do total das quotas partes. 1/3. Salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados, ou ainda em relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais em exploração. Parágrafo 2º. Aqui tem uma exceção. Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas jurídicas de direito público que participem das cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações. Bom, já é uma forma aqui, né, do Estado interferir, não é mesmo? Artigo 3º. É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às cotas partes do capital. Há uma diferença para vários outros tipos de sociedade aqui. Ou estabelecer outras vantagens ou privilégios financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ao terceiro, excetuando-se os juros até o máximo de 12% ao ano que incidirão sobre a parte integralizada. Parágrafo 4º. As cotas de que trata o caput deixarão de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista do Estatuto Social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado
em razão de seu desligamento por demissão, exclusão ou eliminação. Autoexplicativo aqui, né, gente? Segundo o World Cooperative Monitor, ou melhor, Monitor Mundial das Cooperativas, estas dão emprego a 10%, cerca de 10% da população ocupada no mundo. Interessante isso, né? Falando do cooperativismo em nível mundial, tá? Dados de 2019 aqui. De acordo com o World Cooperative Monitor mesmo, né? Ainda. As 300 cooperativas mais importantes do mundo têm um volume de negócios de 2,1 trilhão de dólares. E existem 1.200.000 cooperativas no ramo agro no mundo. Interessantíssimo isso, né? Até 2018, dados da USP aqui, havia 6.828 cooperativas no Brasil. Né? O maior volume de cooperativas era no Sudeste e o maior volume de cooperados no Sul. Muita gente trabalhando em cooperativa, né, aqui no Brasil. Segundo a USP ainda, né, dados de 2018, enquanto a população ocupada no Brasil cresceu 5% de 2014 a 2018, o cooperativismo teve um crescimento de 18% nas contratações de sua força de trabalho. É muita coisa, né? Eu vou falar, para finalizar o vídeo, dos ramos do cooperativismo. Vou falar dos ramos aqui, eu ia falar dos fundos, vou deixar para o próximo vídeo, porque eu acho que os ramos são mais interessantes, né? Existe o sistema Sicob, né, que é um órgão máximo de fomento do cooperativismo no Brasil. E, de acordo com o sistema Sicob, tem vários ramos, como eu estou falando. Existe o ramo produção de bens e serviços, que é a nova denominação do antigo ramo trabalho. Mas eu vou usar em vídeos futuros o nome trabalho mesmo. Esse ramo engloba as cooperativas que prestam serviços especializados a terceiros, ou que produzem bens tais como beneficiamento de material reciclável e artesanatos, por exemplo. Ele reúne todas as cooperativas de professores e dos antigos ramos produção, mineral, turismo, lazer e também especial. Vou falar um pouco mais de cada um desses sub-ramos, inventei esse nome agora. O ramo infraestrutura é composto por cooperativas que prestam serviços relacionados à infraestrutura, né? E inclusive a habitacional. Ramo consumo é composto por cooperativas que realizam compra em comum, tanto de produtos quanto de serviços para os seus cooperados. Ramo transporte, esse ramo é o seguinte, a definição é a condição do cooperado, que a condição do cooperado é de proprietário ou possuidor de veículo. Elas se dedicam a transporte turístico, a transporte de bens, de carga, de pessoas, né? Ramo saúde, composto por cooperativas formadas por médicos, dentistas e profissionais ligados à área de saúde humana. Também engloba as cooperativas de usuários que se reúnem para constituir um plano de saúde. Funcionam como operadoras de saúde, basicamente. Ramo agropecuário, composto por cooperativas relacionadas às atividades agrícola, pecuária, extrativista, agroindustrial, aquícola ou pesqueira. Ramo de crédito, composto por cooperativas que prestam serviços financeiros aos seus cooperados, assegurando-lhes o acesso aos instrumentos do mercado financeiro. Essas cooperativas, pelo artigo 3º, quer dizer, da Lei 5764, elas não podem usar o nome banco e elas não visam ao lucro. Então, gente, esse é o meu primeiro vídeo tratando de cooperativas. Se você quiser saber mais sobre cooperativas, contratos como arrendamento rural, esse tipo de coisa, e outras questões jurídicas, você pode
clicar aqui e se inscrever. Meu nome é Ana Luísa e eu vou botar algumas coisinhas sobre cooperativas aqui embaixo na descrição, assim como o meu contato, se alguém quiser contratar advogado futuramente. Não é mesmo? Então, boa noite a todos e eu espero que apreciem. O próximo vídeo eu vou tratar dos fundos das cooperativas, né? E também das assembleias e dos conselhos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom.